igreja. Estão felizes? Amém? É isso. Glória a Deus. Está com a Bíblia aí? Cadê? Mostra aí sua Bíblia. Aí. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. No seu capítulo 6. O pastor Rodrigo nos passou esse tema, né? Tá tendo uma série de estudos aqui nas quintas-feiras, né? Glória a Deus. Vamos dar continuidade, então. Como eu estava com saudade de estar aqui com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. O pessoal tá me zoando que eu só quero saber de babar minha filha, né, irmão? É uma fase muito boa, né, irmãos? Mateus capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Em nome de Jesus. Vocês acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Tá aqui também, ó, você que tiver sem seu exemplar aí. Diz assim a palavra do Senhor: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que estás nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Amém? Queridos, o Mateus capítulo 6, o contexto aqui, fala para nós do Senhor Jesus no monte, né? Esse monte é conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. No capítulo 5 começa com o Senhor pregando para uma multidão, e ele prega durante todo o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele fica uns 2, 3 capítulos ali pregando, irmão. Acho que tinha umas 2 horas de mensagem, uns 3 capítulos pregando ali. E no capítulo 8 ele desce desse monte. É onde ele encontra o leproso, e depois tem uma mulher. Mas ele fica esses 2 capítulos pregando e ele fala sobre muitas coisas. No capítulo 5 ele está falando das bem-aventuranças, dos felizes são os que choram porque serão consolados. E aí vocês conhecem. E aí ele vai falando, o capítulo 6, irmãos, particularmente eu sou apaixonado pelo capítulo 6. O capítulo 6, Jesus está falando um pouco sobre a nossa missão, sobre as nossas obras. Nós falamos muito sobre religião, sobre religiosidade, né? Mas a verdadeira e boa religião, e Tiago fala sobre isso na sua carta, é cuidar de órfãos e viúvas, é cuidar de pessoas. No livro de Atos, capítulo 6, a Bíblia relata um probleminha que surgiu na igreja, onde algumas viúvas, alguns órfãos não estavam sendo assistidos, não tinha gente para cuidar deles. Então os apóstolos se reúnem e chegam a uma conclusão: olha, ou a gente prega, ou a gente serve esse pessoal, né? Porque é muita demanda. Então vem a inspiração do Senhor para que eles levantassem os diáconos, os servos, e foram instituídos 7 diáconos para servir a mesa. Então a missão da igreja é pregar e propagar o evangelho e cuidar de pessoas. Essa é a nossa missão, nós estamos aqui para isso. Anunciar o evangelho, propagar o reino do Senhor.
e cuidar de pessoas. Então no capítulo 6 aqui, o Senhor fala um pouco sobre essa missão, e o Senhor está questionando o comportamento dos doutores da lei, dos hipócritas, que devido a essa missão, virou algo que era motivo de elogio. Banalizaram a missão. Segundo a cultura, os costumes, as pessoas, os que precisavam de esmola, o primeiro lugar que eles procuravam era o templo. Porque os religiosos, eles davam esmola. E glória a Deus por isso, amém, irmãos? O problema não é dar a esmola, o problema é como eles faziam isso. E é isso que o Senhor está exortando aqui no começo do capítulo 6. Ele está exortando porque eles davam a esmola na frente de todo mundo. Eles empinavam o peito assim, mostravam para todo mundo aqui, ó. Em Atos capítulo 13 a gente vê um relato, a gente vai voltar a falar sobre esse, que tem um coxo que todo dia ele era colocado à porta do templo, a hora nona, né? A gente gosta muito dessa hora nona aqui na igreja. A hora nona, para todo dia ele pedir esmola. E era uma coisa tão normal, o nível de religiosidade estava tão grande, que um cara que era coxo, ele era colocado à porta do templo. E quando a gente fala enfermo em templo, a gente só pensa em uma coisa. A primeira coisa, se eu falar pra você, enfermo e templo, você vai pensar em quê? Cura, na hora. Se o enfermo vai no templo, é cura. Mas o nível de religiosidade era tão grande que um coxo era colocado na porta do templo para pedir esmola. Olha a inversão de valores. Porque os religiosos passavam por ali e esmola para todo mundo. E o Senhor está falando sobre isso. Nesse mesmo contexto ele fala sobre jejum. E ele fala sobre o jejum, que você fica andando triste, assim, sabe, irmão? Cabisbaixo. Alguém pergunta, o que está vendo com você, irmão? É fome, fome, fome. Mostrando para todo mundo, não estou em jejum. E ele fala também sobre oração. Quando orarmos, não irmos para as esquinas e ficarmos lá com a mão levantada, de olhos fechados e gritando, para mostrar que você está orando, para mostrar. Então o contexto aqui, ele fala sobre uma obra, ele fala sobre uma intimidade, ele fala sobre a missão que você faz para todos verem. E aí ele fala que quem faz isso já recebeu a sua recompensa. E qual é essa recompensa? Aquilo que ele está procurando. Porque quem faz para mostrar, irmãos, ele quer aplausos. E isso é perigosíssimo para nós, porque é uma linha muito curta. Porque quando eu falo assim, a gente pensa assim, não, mas eu não sou assim não, eu sou crente. Irmão, o seu eu, todo homem gosta de aplauso. Quem aqui não gosta de ser elogiado, irmão? Quem aqui nunca colocou aquela roupa bonita e passou na frente da pessoa 3 vezes, até ela reparar? A mulher gosta muito. Até reparar que a roupa é nova. Né? Ou quando chega com alguma coisa que fez na sobrancelha, em casa, no cabelo, chega em casa, aí passa pelo marido. O marido, dá licença, amor, passando Flamengo. Aí ela passa de novo, até que vem a frase que se deixar acaba o casamento. Percebeu nada de diferente em mim não? Pronto. Essa frase é desesperadora que o marido tá, meu Deus, o que tá diferente aí? E vai, olha tudo. Aí ele, já sei. Aí erra. Já sei, o batom diferente, o cabelo. Aí ela fala que cortou o cabelo. Gente, como? Cortou um dedo e que a gente tem que perceber que cortou um dedo. Que se não perceber que cortou um dedo, a gente não tem como perceber. Homem não tem como perceber. Ramon percebe. Ramon é um cara fora da curva. É, o cara... A Bíblia diz que nós temos que buscar com zelo os melhores dons. Ramon é aquele cara que pegou todos os dons. Ele prega, ele canta, ele profetiza, ele... É um fora da curva, ele não conta. Mas, irmãos, todo mundo gosta de ser elogiado, irmãos. Quem não gosta, irmão, de ser elogiado, quem não gosta de ser reconhecido, quem não gosta de ser aplaudido, por mais crentão que você seja,
o seu eu, o seu homem exterior grita por isso. Então o que o Senhor está falando aqui não é nenhum absurdo, porque às vezes nós, se deixarmos a nossa carne controlar, a primeira oportunidade que a gente abençoou alguém, a gente quer falar para todo mundo que abençoou, irmão. E não é uma pessoa que tem mau caráter por isso, não, é porque realmente faz parte da nossa natureza, nós amamos ser elogiados, paparicados. Gente, os carentes são os piores, os carentes... Mas faz parte da gente isso. Eu falei carente, tem gente cutucando o outro, dizendo direto para você aí, ó. Mas faz parte da nossa natureza. Então, nós precisamos ter o discernimento espiritual e aprender a cultura do céu e aprender a motivação e o porquê que você faz isso. O porquê que nós cuidamos de pessoas. O porquê que nós damos esmola. O porquê que nós abençoamos vidas. Qual é a motivação disso tudo? A motivação disso tudo é porque alguém morreu por mim na cruz do Calvário. Alguém fez isso por mim. Alguém me amou mesmo sem eu merecer. Ele fez a maior prova de amor por nós. E isso, de cuidar de pessoas, irmãos. Nós falamos sobre isso na escola bíblica aqui, na primeira aula sobre evangelismo. Linguagem de amor da terra para o céu. Se você quer mostrar ao Senhor uma das linguagens de amor que Deus gosta, é quando você cura de pessoas. Jesus, em uma conversa com Pedro, disse: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, eu te amo, Senhor. Então, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, te amo, Senhor. Então, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Senhor? Tu sabes de todas as coisas. Então, cuida, Pedro, das minhas ovelhas, porque o Senhor recebe essa linguagem de amor, essa linguagem de gratidão. Eu cuidar de pessoas, eu digo ao Senhor: eu te amo, Senhor, e eu cuido dos seus. Eu cuido dos que o Senhor tem me dado. Então essa é a motivação. E Ele ensina que aquilo que a sua mão direita faz, a sua mão esquerda não precisa ficar sabendo o que você fez. E aí a sua recompensa, por mais que a gente não faz com a motivação de ser recompensado, irmãos. Nós não fazemos com a motivação de eu vou abençoar porque eu quero ser abençoado. Não, eu faço porque eu amo. Mas, irmãos, o Senhor é tão misericordioso e a graça dEle é tão imensa que Ele nos abençoa e cuida da gente de forma extraordinária, irmãos. Ele cuida da gente. Ele cuida no secreto, Ele cuida de coisas que a gente nem imagina, mas Ele está cuidando, porque a gente está cuidando das coisas dEle. E aí, o Senhor está falando sobre essa religiosidade, sobre tudo isso que os fariseus, que os hipócritas estão fazendo. Só que agora, a igreja do Senhor é um novo movimento. E aí eu queria falar um pouco agora sobre isso, sobre esse novo mover em dar esmola, em abençoar com a igreja do Senhor. Porque existem alguns textos que falam sobre isso. Jesus sempre abençoou pessoas, mas o texto de Atos capítulo 3, que eu gostaria que você abrisse comigo aí, para a gente ler juntos, se tiver com a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 3, glória a Deus. Existe algo muito poderoso aqui, irmãos, que eu acho que acrescenta essa coisa de esmolas, essa coisa de cuidado. Atos capítulo 3, vamos lá? Vocês estão comigo? Diga amém. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. E estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente, ou que nós falamos aqui, todos os dias ele era posto lá. Diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam.
quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Então nós vamos ver agora uma cena que na prática é a primeira ação da igreja com o Espírito Santo e registrada com alguém que pede esmola. Então nós precisamos se atentar para isso. Vamos continuar. E Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Quando Pedro falou com ele, esse cara pensou: me dei bem agora. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e anda. Sabe, qual era a necessidade desse homem? Qual era a necessidade dele? De ser curado. Amém? Vocês concordam com isso? A necessidade desse homem era ser curado. Mas ele todo dia estava sendo colocado ali e ele pedia esmola. A necessidade dele não era a esmola, a necessidade dele era ser curado. A esmola resolvia o problema dele de forma parcial, porque talvez ele pegava a esmola ali e ia se alimentar, ia comer, que ele não tinha condições de trabalhar para ter o seu próprio dinheiro. Então a esmola cuidava dele de forma provisória ali. A sua necessidade era ser curado. Só que ele não conseguia enxergar isso. Ele nem pedia mais por isso. Ele só pediu o que ele queria esmola. E a sua necessidade era outra. E quantas pessoas estão próximas de nós, que estão pedindo algo, mas têm necessidade de outra? Quantas pessoas estão pedindo bênção ao Senhor, e na verdade antes precisam ser curadas? E aí Pedro está olhando para ele e diz: olha para nós. Ele levanta assim, eu acredito que ele estava sentado, e quando ele olha, Pedro: nós não temos prata e nem ouro. Ou seja, eu não tenho aquilo que você está pedindo, mas eu tenho aquilo que você necessita. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro estendeu a mão, versículo 7, e pegando na mão direita do homem, ajudou-se a levantar. Eu quero que a gente atente para isso aqui, ó. Pegando na mão direita do homem, ajudou-se a levantar. Eu quero falar isso aqui em duas formas: no sentido espiritual e no sentido carnal. No sentido espiritual, eu percebo aqui, irmãos, Pedro dizendo de forma profética para esse homem: a partir de hoje, você não vai depender da esmola dos outros para você estar sobrevivendo. Eu posso trazer isso para um sentido espiritual, de quantas pessoas tem no nosso meio que dependem dos outros para estar de pé. Depende da oração de alguém para estar de pé. Depende de cultos para estar de pé. Se ele não for ministrado por cultos, eles não ficam de pé. Pessoas que dependem dos outros para ir para a igreja. Se não convidar, não vai. Se não orar, não fica de pé. Se não está junto lá carregando essa pessoa, se não tiver um amuleto espiritual, essa pessoa não consegue se sustentar de pé. É uma pessoa que se tornou refém de esmola espiritual, que sempre depende de alguém para estar de pé. E a palavra de Pedro é: em nome de Jesus, o evangelho chegou para você, e o evangelho te dá poder para você caminhar com as próprias pernas. E nós temos que ser esses agentes de milagres que profetizam e que ensinam para as pessoas. Não só damos esmolas espirituais dizendo:
você depende de culto, se quiser eu estou aqui para orar. Não, mas nós somos também responsáveis por ativar essas pessoas, para elas caminharem com as próprias pernas. Elas precisam entender que elas têm poder e autoridade, elas precisam entender que elas têm liberdade para orar, que o mesmo Deus que usa a vida do pastor Rodrigo, da pastora Érica, da pastora Marta, é o mesmo Deus que pode usar a sua vida, a minha vida, a vida de quem está sentado ao seu lado, é o mesmo Deus que quer ter esse relacionamento. Então, trazendo para um sentido espiritual, Pedro está dizendo, a partir de hoje, você caminha com as próprias pernas. E trazendo para um sentido carnal também é exatamente isso. A partir de hoje, você não vai precisar de esmola, sabe por quê? Porque você vai ter força para caminhar com as próprias pernas, e agora você pode trabalhar e conseguir o seu dinheiro. Então, a nossa missão como igreja do Senhor, a esmola é de Deus, irmãos. Diga amém. Abençoar pessoas é de Deus. E eu te aconselho a sempre ter um trocadinho no bolso para ser motivo de oração, né? A gente aprende com a nossa pastora Érica. E eu estava ouvindo também o apóstolo Zermínio falar um pouco sobre isso. Que ele tem dinheiros no carro dele que ninguém mexe. E aquele dinheiro ali é para ele abençoar pessoas. E eu tinha o pensamento de, nossa, mas eu vou dar o dinheiro, a pessoa vai pegar esse dinheiro, vai comprar isso, vai comprar aquilo. Eu tinha esse pensamento. E até que eu ouvi essa palavra da nossa pastora, isso virou uma chave. O que ele vai fazer com o dinheiro não é problema meu, irmãos. Mas a minha parte é de dar a esmola e profetizar. E aproveitar a oportunidade de liberar uma palavra profética sobre aquela vida. E aproveitar aquela oportunidade de falar que Jesus ama aquela vida, que Jesus pode transformar a vida dele. Sabe, irmãos, eu sempre me senti um pouco impotente em relação a pessoas de ruas. Porque quando a gente dá uma esmola, a gente sabe que ele vai gastar aquilo ali, mas não vai sair daquela vida. A vontade que dá é a gente tirar dali, sabe? De levar para tomar um banho, de conseguir um emprego. E aquela pessoa ser transformada completamente. Só que às vezes a gente não tem recurso para isso. Mas, irmãos, eu aprendi uma coisa. O poder da palavra. A palavra tem poder, irmãos. E talvez tem vidas precisando ouvir uma palavra que o Senhor colocou no seu coração. Uma palavra profética que você vai liberar sobre a vida de alguém. E você vai ativar a vida de alguém. A palavra de Deus que você vai abordar e vai dizer, olha, o Senhor tem poder de tirar você dessa vida. Só depende de você. Você é seu maior inimigo. Você é seu maior limitador. De orar e expulsar demônios e ter autoridade. Nós temos autoridade para isso. E essa é a nossa missão, irmãos. Então, muito mais do que dar a esmola, mas usar aquilo como motivo de você liberar uma palavra, de você abençoar, de você orar. Porque o dar o dinheiro, irmãos, é legal, é bíblico, nós temos que abençoar, mas nós precisamos fazer além disso. Depois que Pedro libera a palavra, Pedro estende a mão. Pedro estende a mão e o ajuda a ficar de pé. E isso é lindo demais, irmãos. E isso é lindo demais. E nós, como igreja do Senhor, precisamos começar a entender que o nosso papel é estender a mão para pessoas. Eu, Felipe, preciso entender que o meu papel é cuidar de pessoas. Eu estava lendo um pouco sobre a história da igreja do Mevan, né, a igreja do apóstolo Luiz. E eles contando que a igreja deles começaram com eles nas ruas. O Luiz conta o testemunho dele, ele conta que ele tinha uma bicicletinha e ele chamava aquela bicicleta de Jaqueline. Eu tô com o livro dele lá em casa lá, a gente fica lendo e fica rindo. Ele chamava a bicicleta de Jaqueline. Tem nenhuma Jaqueline aqui não, né, irmão? Aleluia. Tá gravando não, né, Jaqueline? E ele começava a andar nas ruas e começava a pregar
para bêbados, para homens de rua. Ele começava a pregar, e aí ele, viciados, e ele abordava alguns que queriam algo diferente. E aí ele pegava esse cara e levava para o centro de recuperação. E ele começou a encher as casas, o centro de recuperação de homens, e a esposa trabalhando, e ele na rua pregando o evangelho. E ele começou a encher as casas de recuperação, até a casa de recuperação falou assim, olha, pelo amor de Deus, para um pouquinho, porque a gente não tem comida para tanta gente que você está trazendo. Aí ele falou, o que eu faço? Então, você vai conseguir trazer mais pessoas se você trouxer alimento. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a bater de porta em porta. E falar assim, ó, nós estamos com um projeto de levar moradores de ruas para o centro de recuperação e eu preciso de alimento, porque cada morador de rua, cada viciado que eu levar, eu preciso levar pelo menos, não sei se era 1 quilo ou 5 quilos, está escrito lá. Preciso levar 1 quilo de alimento. Aí ele colocou o nome da caravana, e Caravana do Amor, fez um bilhetinho, batia de porta em porta, entregava e pedia, e começava a encher a bicicletinha de alimento. Aí quando ele conseguia juntar o quilo que ele precisava, ele levava um pro... Até que ele estava na igreja, e aí ele estava orando assim, e o Senhor falou com ele, meu filho, oferta a sua bicicleta. E a primeira coisa que ele falou é, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. A voz não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Eu só tenho isso aqui. E a esposa dele que comprou para ele, ainda estava pagando, Ron, R$50 por mês. Aquela bicicleta. Aí ele falou, Senhor, minha esposa está pagando isso aqui ainda, se eu chegar em casa sem essa bicicleta. E o Senhor falou com ele acabou o culto, ele não deu a bicicleta, irmão. E quando ele está saindo do culto assim, o Senhor incomodando, ele não aguentou, voltou e deu a bicicleta pro cara, que o Senhor mandou ele entregar. E ele começou a fazer a pé, irmão. Uma semana depois ele estava na igreja, um rapaz chegou para ele e disse, cara, você trabalha com o quê? Ele trabalha nas ruas. Fazendo o quê? Eu prego o evangelho, eu levo viciados, moradores de rua para o centro de recuperação. E como é que você faz isso? Aí ele explicou o projeto, que ele arrecada alimento. Você faz isso como? Eu tinha minha Jaqueline. Quê? Minha Jaqueline, era bicicleta, agora eu estou a pé. E o cara foi, pegou a chave do carro, entregou para ele e disse, você vai trabalhar com o carro então agora. Agora você vai fazer de carro. O Edson Lapa é o nome do cara, que é o vice-presidente da igreja dele hoje. E foi assim que começou a igreja. E depois disso eles foram arrecadando, eles foram pedindo ajuda e começaram com um centro de recuperação. Acho que era Vida Jovem o nome, né? Vida Jovem ou alguma coisa assim. E a partir daí, eles começaram a cultuar, e aí surgiu a igreja. E eu estava lendo essa história, e sabe, irmãos, é muito mais do que estar aqui em 4 paredes. Isso aqui é maravilhoso, irmãos, e nós precisamos ter isso aqui. Porque é aqui que nós temos alinhamento, é aqui que a gente se alimenta junto, é aqui que a gente cresce junto. É aqui que a gente, vai sendo alimentado, a gente vai recebendo do Senhor, vai transbordando, vai adorando, vai crescendo. Mas não se limita só aqui. E é o que nós vamos participar esse final de semana, é o que vai acontecer aqui no sábado. Essa é a nossa missão. Que nós, como igreja do Senhor, nós como filhos do Senhor, possamos ser envolvidos com a verdadeira missão da igreja, a verdadeira religião, que é cuidar de pessoas, cuidar de vidas. É para isso que nós somos chamados. Que nós como filhos possamos entender o nosso papel de cuidar, e nós também como igreja, como família de Cristo, possamos entender que nós precisamos amar e cuidar e traçar objetivos e metas para continuar fazendo missões. Porque nós somos uma igreja missionária, irmãos. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Fica de pé comigo. Glória a Deus. Quero te convidar
a você fechar os teus olhos. Eu quero fazer uma oração antes da gente adorar ao Senhor. Eu quero te convidar a você a orar agora. E eu queria que você trouxesse a memória durante essa oração. Eu queria que você lembrasse. Lembrar do que, Felipe? Eu queria que você lembrasse agora dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas. Pensa aí agora nisso. Pensa nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus objetivos. Isso. De olhos fechados, eu quero que você pense nisso agora. E agora responda para si mesmo. Se esse sonho, se essa meta, se esse projeto, qual é o propósito disso? É para você estar construindo um reino? Ou isso é para promover o reino de Deus? Pense nisso agora e responda para si mesmo. Se esse sonho, se esse projeto tem o objetivo de alcançar vidas, de alcançar pessoas, ou se isso é algo pessoal, ou se isso fala mais sobre você, sobre a sua vontade. E baseado na sua resposta que você pensou aí, eu quero te convidar a orar agora. E eu quero te dizer com toda a autoridade no nome de Jesus, você não foi chamado para construir um reino. Você não foi chamado para construir um reino. Você foi chamado para anunciar um reino que já veio. Você não foi chamado para construir um castelo. A sua missão aqui na terra é anunciar um reino que já foi estabelecido e que já está aqui. A sua missão na terra é esse. O capítulo 6 do livro de Mateus fala sobre isso. Não precisamos parar de nos apegar com as coisas da terra e entender que nós estamos aqui de passagem com uma missão, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui para alcançar vidas e alcançar pessoas, e se você ainda não está fazendo isso, você está fora do seu propósito. Desculpa te dizer, eu preciso ser muito verdadeiro e fiel à palavra do Senhor. Se você não está cuidando de pessoas, abençoando vidas, se envolvendo com o reino de Deus, você não está vivendo o propósito do céu. E o Senhor nos chama hoje para ter um alinhamento sobre isso. Ter um alinhamento sobre as nossas listas de prioridades. Ter um alinhamento sobre os nossos objetivos, nossos sonhos, nossas metas. Saber se o Senhor está participando disso. Se o Senhor está no centro disso. E eu quero te convidar a orar. Quero te convidar a orar e fazer a sua oração, e depois nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero te convidar a você começar a orar aí do seu lugar. Isso. Paizinho querido e amado. Oh Pai, obrigado pela Tua palavra que nos exorta, nos alimenta, nos ensina. Pai, nós precisamos estar atentos porque nós caminhamos com pessoas, com tanta gente ao nosso lado, e pessoas que nós chamamos de normais. E as pessoas normais, Pai, têm sonhos, traçam metas, constroem reinos, guardam dinheiro. E Pai, às vezes nós somos tão levados a isso, nós estamos tão acostumados a ver isso, que às vezes nós se tornamos mais um, Pai. Mas Pai, nós cremos que nesse tempo o Senhor tem levantado os remanescentes. Os remanescentes que não se comportam igual ao mundo.
que não têm a mesma mentalidade do mundo, mas que se baseiam na tua palavra, de Romanos capítulo 12, que diz: não vos conformeis com esse mundo, não tomamos as formas desse mundo, que a nossa mentalidade não seja a mentalidade do mundo. Meu Pai, que os nossos planos não sejam os mesmos planos do mundo, mas que nós possamos viver uma metanoia, uma mudança de mente, que nós possamos entender que a nossa mentalidade é baseada na palavra de Deus, e que a nossa missão aqui na terra, meu Pai, é anunciar o teu reino, é viver para a glória e honra do teu nome.